Em época de Copa do Mundo, todo brasileiro tem um palpite. Todo brasileiro vira técnico. No futebol, como na política, as discussões fazem parte da magia. Na reportagem da TV Senado, a gente vê como política e futebol podem andar juntos. É verdade que o futebol não foi criado no Brasil. Chegou pelas mãos, ou melhor, pelos pés do inglês Charles Miller, em 1894. Mas é difícil negar a intimidade tão natural que o brasileiro tem com a bola. As escolinhas de futebol de estrutura mais simples, como esta na periferia de Brasília, ou os centros dos grandes clubes, lapidam o talento de crianças e adolescentes. Passes, jogadas ensaiadas, finalizações. Quem quer se tornar um jogador profissional tem que repetir o treino exaustivamente e seguir as regras duras do treinador. Sanlac, um policial civil que fundou a Escola de Futebol Lyon, trabalha como voluntário ao lado de outros 2 professores de educação física. Para ele, a formação do atleta vai além da preparação física. Nós trabalhamos os fundamentos principais, que é a formação do cidadão. Certo? O cidadão ele tem que estar bem educado na escola, ele tem que respeitar os pais e respeitar as pessoas as quais tanto moram com ele, como andam com ele como amigos, e as pessoas casa, né? Por exemplo, na rua. É marcação cerrada no comportamento e os garotos andam na linha para seguir o exemplo dos ídolos. É o Robinho, o Neymar, todos foram jogadores de base, saíram de alguns clubes pequenos. Então eu estou começando agora com o sonho desse. E todo garoto tem, né? Porque é um sonho que vem desde pequenininho, você vê assim os astros na televisão. Aí você sente, se imagina lá no campo, tá? Eu acho que precisa muito empenho aí, trabalhar certinho e demonstrar aí compromisso com o time, essas coisas assim. O sonho de se tornar um jogador profissional é comum a milhares de garotos dos 4 cantos do país e de todas as classes sociais. O futebol se transformou ao longo dos anos em oportunidade de vida. Mas como assegurar que jovens talentos não saiam do país tão cedo? Como garantir que os contratos não favoreçam apenas empresários ou clubes? Para responder essas e outras questões envolvendo a profissionalização do futebol, nós temos que ir a outro campo. É aqui no campo político que vamos ver como o futebol sofre a influência das decisões tomadas por deputados e senadores. As leis que regulam o esporte são aprovadas pelo Congresso. A mais famosa delas, a chamada Lei Pelé, é considerada um marco no futebol e agora está sendo revisada pelos parlamentares. Embora nitidamente voltada para o futebol, ela abre inclusive precedentes para que o Congresso também discuta uma legislação que abranja também os demais esportes, tratando-os como esportes profissionais, que hoje não são. Nós temos uma legislação esportiva das mais modernas do mundo. Melhorou. Antigamente a lei era de escravidão, o jogador ficava escravo do clube. Hoje inverteu, né? Os clubes que estão escravos dos empresários. Então agora nós temos que reverter esse processo. Em vez do jogador ser escravo do clube e o clube ser escravo do empresário, vamos unir para que todos possam ser beneficiados. Jogadores, clube e depois os empresários. O relator da Lei Pelé, senador Álvaro Dias, também lembra de uma outra contribuição importante às leis esportivas do país. É o resultado do trabalho da CPI do futebol. Entre outubro de 2000 e dezembro de 2001, o Senado investigou os clubes e trouxe à tona a relação de cartolas com crimes, como sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Antes eles arrebentavam o cofre do clube, iam para casa e nada acontecia, era um mundo de impunidade. O futebol estava acima da lei. Foi com a CPI que surgiu a Lei de Responsabilidade Social do Desporto, surgiu o Estatuto do Torcedor. Com a Lei de Responsabilidade Social, nós pudemos ter mais transparência.
Política e futebol não se relacionam só por meio das leis. Em época de Copa do Mundo, o carisma da seleção se torna alvo do poder. E isso vem de longe. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos. Então, a ideia de tentar criar uma relação entre o sucesso do atleta ou do grupo de atletas e o governo. Claro, essa relação raramente existe, mas o governo no poder pode tentar criar, né, essa relação para ter um certo retorno com a opinião pública. Dois assuntos tão polêmicos, futebol e política, não poderiam mesmo ficar longe do Congresso. Nesse campo azul, onde os embates são tão comuns, na hora do bate-bola sobre a seleção, todos se unem ao coro dos insatisfeitos com o time escalado pelo técnico Dunga. Queria deixar aqui registrado, e tenho certeza que falo em nome de milhões de brasileiros, diante da decepção de não ter o Ganso e o Neymar jogando nessa seleção, que sem dúvida nenhuma dariam a todos nós uma imensa alegria. É um clamor nacional. É uma pena que no futebol não seja como na democracia, que o povo escolhe. Tá na hora, grande emoção. O campo iluminado, bola branca no gramado, vai nascer um novo campeão. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E no Brasil, Dia Nacional da Reciclagem. A data é uma oportunidade para lembrar que ainda há muito a ser feito para eliminar o desperdício. A construção civil, por exemplo, é um setor forte em qualquer economia. Mas essa força não se reflete na proteção ao meio ambiente. Joga fora muita matéria-prima que poderia ser reaproveitada. É o que nos mostra reportagem da TV Câmara. Apesar do enorme déficit habitacional, o Brasil é um dos países que mais desperdiça material de construção. Estudos indicam que são produzidos por ano quase 100 milhões de toneladas de resíduos. Apenas uma pequena parte disso costuma ser reaproveitado, o que sobra vira entulho. Segundo a Associação Nacional de Arquitetura Bioecológica, cerca de 20% de todo o material usado na construção civil é desperdiçado, vira entulho. Esse resíduo é composto principalmente de argamassa, tijolos e blocos e outros materiais como concreto, pedra, areia, metais e plásticos. A construção civil é certamente o maior gerador de resíduos de toda a sociedade. No Brasil, chega a responder por 70% de todo o lixo urbano. O problema é agravado pelas demolições e reformas feitas sem controle. Os já escassos recursos públicos são usados para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos depositados irregularmente em áreas públicas. Quando você tem uma demolição, não se sabe para onde aquela pessoa que demoliu vai destinar os resíduos da construção. Então isso precisa ser declarado. Propostas em discussão na Câmara pretendem introduzir na lei estímulos para que as empresas adotem conceitos de construção sustentáveis. Existem incentivos que as cidades podem dar. Por exemplo, pode ser incentivo fiscal, mas aí é mais complicado. Mas pode ser um incentivo construtivo, direito de construir, digamos, um meio pavimento a mais, um pavimento a mais, para que ele faça esse prédio sustentável. Além da destinação do entulho das obras, as propostas também incorporam novas tecnologias de aproveitamento racional da água e da energia solar. Nós queremos que as construções brasileiras aproveitem a energia solar. Isso é, nós temos sol no nosso país o ano inteiro, mas não aproveitamos o sol para aquecer a água. Nós acabamos aquecendo a água através do chuveiro elétrico, que demanda 7% da produção elétrica do Brasil só por horário de pico. Nós poderíamos aproveitar a água de chuva com tecnologias existentes e, através desse aproveitamento, utilizar a água de chuva para regar planta, lavar calçada, lavar automóvel e não precisar gastar mais água tratada, que tem um custo social muito alto. A obra sai mais cara, digamos 7% a mais, porém a economia que isso vai propiciar em energia, em consumo de água, compensa substancialmente o gasto adicional do investimento. Em regra geral, de uma maneira
em média, esse investimento a mais se recupera em 4 a 5 anos. Essas tecnologias serão aplicadas aqui, neste novo bairro de Brasília, cujo metro quadrado já está sendo vendido a R$10 mil. Mas não é só o alto custo que caracteriza o interesse em construir moradias mais sustentáveis. Próximo à capital, mas longe da especulação imobiliária, já são aplicados conceitos construtivos que economizam água, aproveitam luz e energia natural e produzem pouco lixo. É a chamada permacultura. É uma coisa que eu posso desmanchar e fazer de novo, quantas vezes eu quiser, quantas vezes for preciso. Né? Porque a indústria, ela produz determinados tipos de produto, né? Produto industrializado, você desmancha, vira entulho. E se eu desmanchar minha casa aqui, eu faço outra com o mesmo produto, eu não jogo quase nada fora. Cada detalhe desta pousada em São João da Aliança, no estado de Goiás, é um exemplo de como transformar entulho em matéria-prima de um novo tipo de construção. A gente chama isso de ecopousada, porque eu comecei a catar materiais reciclados, assim, resto de construção, não é reciclado, mas reutilizável, né? Telha velha, madeira, tijolo, caco de pedra, fui catando esses elementos, fui juntando esses elementos e fiz um chalé. Aí comecei a procurar fazer as janelas com manilha, a cama é feita também de material reutilizável, que é uma cerca de aroeiro, o cara desmanchou, me vendeu baratinho. E esse sanitário de compostagem, ele não vai para o lençol freático, ele não polui. Ele fica aí dentro de uma câmara aquecida pelo sol, né? Tem uma placa de ferro preta que vai queimando ele e ele vai ficar 180 dias processando. Então as bactérias vão se transformando, vai transformando aquele esterco, né, que a gente vai utilizando e jogando pó de serragem, palha de café, palha de arroz, põe qualquer coisa, resto de alimento, vai jogando tudo ali dentro. E vivendo assim, aproveitando o melhor que a natureza oferece e sem agredir o meio em que vive, Geraldo nos dá exemplo de como será a nossa vida no futuro, se nós quisermos ter um. No próximo bloco, você vai conhecer a Floresta Nacional do Ibura, em Sergipe, e um forte que preserva a cultura e a história em Salvador, na Bahia. O Parlamento Brasil volta daqui a pouco.